Vídeo de número 16 das normas de execução penal do Estado de Minas Gerais, a Lei 11.404. Nós estamos falando do monitoramento eletrônico. Paramos neste assunto. O artigo 156, na linha D. O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo juiz competente em ato motivado. Quem revoga e quem decreta? O juiz somente, o secretário de Segurança Pública não decreta, diretor de unidade prisional não decreta, somente o juiz decreta e revoga. Quando o sentenciado descumprir os deveres que nós falamos anteriormente, a que estiver sujeito durante a vigência ou quando se tornar desnecessário ou inadequado a critério do juiz. Aqui nessa linha D, nós temos uma parte que é negativa para o preso e uma parte que é positiva. A parte positiva é a primeira, quando o sentenciado descumprir, negativa, melhor dizendo, quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito. Por quê? Porque aí ele vai para a cadeia. E a segunda parte é quando se tornar desnecessário aquele condenado está em prisão domiciliar e o juiz então percebe que ele ficou doente, se tornou desnecessário o monitoramento eletrônico, uma doença grave, então o juiz vai revogar, se tornou desnecessário ou inadequado, sempre a critério do juiz por ato motivado. Novo assunto agora são órgãos da execução penal. Então, são os órgãos. Nós vamos citar e comentar. Primeiro nós vamos citar o Conselho de Criminologia e Política Criminal, primeiro órgão da execução penal. Depois, o Juízo da Execução, que compreende o Juízo, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Depois nós temos o Conselho Penitenciário. Em quarto, a Superintendência de Organização Penitenciária, essa de que em cada estado ela pode ter os nomes diferentes. 5. A Direção do Estabelecimento. 6. O Patronato. 7. Conselho da Comunidade. E 8º, as PPPs, que são as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos, que têm firmado convênio com o Estado para a administração das unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Aqui, pessoal, nós citamos os oito órgãos da execução penal. Então, nós vamos falar sobre cada uma delas agora no próximo artigo. Do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Conselho de Criminologia e Política Criminal. O Conselho de Criminologia e Política Criminal, com sede nesta capital, é subordinado à Secretaria de Estado de Justiça. Opa! Questão de prova. Está vinculado, então, à Secretaria de Estado de Justiça. Pode cair na prova dizendo que é a Secretaria de Segurança Pública, dizendo que é outra secretaria qualquer. Está errado, é a Secretaria de Estado de Justiça. Então a sede está em Belo Horizonte e é subordinado à Secretaria de Estado de Justiça. Guarde isso, questão possível na prova. Artigo 159. O Conselho de Criminologia e Política Criminal será integrado por 13 membros designados pelo Secretário de Estado de Justiça, escolhido entre professores e profissionais da área de Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário, de Criminologia, Ciências Sociais, bem como entre representantes de organismos da área social. 13 membros, então, esse órgão tem. Esse órgão de execução penal, ele é integrado por 13 membros, entre professores, entre outros profissionais da área penal, processual penal. Então, Conselho de Criminologia e Política Criminal é o órgão norteador, portanto, dessa política criminal. Em se tratando de Estado, nós estamos falando aqui do Estado de Minas Gerais. Lá na Lei de Execução Penal, nós temos o Conselho Nacional de Política Criminal. Aqui no Estado de Minas Gerais, o Conselho de Criminologia. Lá no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, da Lei de Execução Penal, ele é composto por 13 membros também. Então ficou fácil guardar esse número. Só que aqui é o Conselho de Criminologia e Política Criminal.
e esses profissionais da área, das áreas correlatas com o direito penal, e 13 membros. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 4 anos, assim como também o do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 4 anos, portanto. Continuando, nós temos ainda sobre o Conselho de Criminologia e Política Criminal, que é um órgão máximo do Estado de Minas Gerais, os seguintes itens. São funções desse Conselho de Criminologia e Política Criminal: formular a política penitenciária do Estado, observado as diretrizes da política penitenciária. Pessoal, nós observamos aqui que esse Conselho de Criminologia é um conselho consultivo, elaborador. Observe, ele formula a política penitenciária. Então, ele é o norte da política penitenciária do Estado de Minas Gerais. E observa as diretrizes da política penitenciária nacional. Ele vai observar, então, aquilo que está no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2. Colaborar na elaboração de plano de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades das políticas criminal e penitenciárias. Metas e prioridades. Ele vai colaborar no plano de desenvolvimento. Ele vai sugerir, então, quais são as metas, quais são as prioridades para as unidades prisionais, para a política prisional do Estado. Será o que? A construção de penitenciárias? Será investimento em pessoal, na qualificação de agentes penitenciários? Será na construção de mais colônias agrícolas? Então, essas metas e prioridades, esse conselho vai, então, atuar nessa área. 3. Promover a avaliação periódica do sistema penal para sua adequação às necessidades do Estado. Outra função. Promover a avaliação periódica. Não cita datas, não fala que é mensal, não fala que é anual. Avaliação periódica. 4. Opinar sobre a repartição de créditos na área da política penitenciária. Observe que aqui é opinativo, ele não decide, ele não monta a política de crédito, ele opina para que o governador e a sua equipe decida a quantidade de créditos que será utilizada no sistema prisional. 5. Estimular e desenvolver projeto que vise a participação da comunidade na execução da política criminal. A comunidade, ela deve estar presente, porque está definido na lei, está definido na norma. Estimular e desenvolver projetos, então, para que a comunidade esteja sempre participando dessa política criminal. 6. Representar a autoridade competente para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo, visando a apuração da violação da lei penitenciária e a interdição de estabelecimento penal. Observe sempre, pessoal, que a decisão nunca são dos órgãos. Essas decisões são sempre do juiz competente. Observe aqui que ele vai representar a autoridade competente para que essa autoridade possa instaurar sindicância ou procedimento administrativo. Ou melhor, aqui não é o juiz, aqui é a autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? Depende onde que foi aquela violação da norma. Se aquela violação da norma foi no presídio, então o diretor do presídio. Aquela violação foi numa casa de albergado, então será o diretor da casa do albergado. Ou o diretor da penitenciária, se for na penitenciária. Ele vai representar então a autoridade competente, e essa autoridade competente vai fazer a sindicância ou procedimento administrativo para apurar a violação daquela lei penitenciária, seja tortura, seja qualquer outra violação da norma. Então será feita a apuração administrativa e dali será encaminhada, se necessário, ao judiciário. 7. Ainda do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais. Fiscalizar os estabelecimentos e serviços penitenciários para verificação do fiel cumprimento dessa lei e da implantação da reforma penitenciária. Esse órgão ele deve fiscalizar os estabelecimentos e serviços penitenciários. Então ele é um órgão consultivo, é um órgão norteador, é um órgão fiscalizador,
para verificação do cumprimento dessa lei 11.404 e da implantação da reforma penitenciária. Reforma essa que visa a humanização do sistema, que era a troca do militarismo, tirar os militares, tirar a polícia do sistema e implantar o serviço especializado, os serviços especializados, bem como a função do agente de segurança penitenciário como um agente de segurança e ressocialização. Oitavo, elaborar o plano de ação do Conselho e o programa penitenciário estadual. Ele elabora o seu próprio plano de ação e ainda o programa penitenciário estadual. Tudo isso são funções do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Sugiro a vocês reler essas oito incumbências, essas oito funções do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Mas, desde já, como que você vai guardar na hora da prova se essa é uma função do Conselho de Criminologia e Política Criminal ou não? Olha, ele formula, ele é norte, ele colabora na elaboração das metas, ele promove a avaliação periódica, opina, ele desenvolve, estimula e ele representa a autoridade, além de fiscalizar. Guarde essas palavras-chave que na hora que cair na prova você vai saber se aquela função é do Conselho de Criminologia e Política Criminal ou não. Ainda sobre os órgãos da execução penal, nós temos o juízo da execução. O juízo da execução é o próximo órgão que nós vamos estudar. Ele está localizado na comarca da capital e em comarca de sede da região onde houver estabelecimento penitenciário. Compreende o juiz de execução, o representante do Ministério Público, a Defensoria Pública e o Serviço Social Penitenciário. Pode ser na capital, em Belo Horizonte, juiz de execução, ou ainda em comarca sede de região onde houver estabelecimento penitenciário. Numa comarca que estiver um presídio ou uma cadeia pública ou uma penitenciária, uma casa de albergado, pode haver também o juiz de execução. Compreende quem? O juiz, o Ministério Público, então será o promotor de justiça, o defensor público e ainda, que eu já havia esquecido, o Serviço Social Penitenciário. Então, questão de prova, compreende o juízo de execução. Quem? O juiz de execução, Ministério Público, Serviço Social Penitenciário e Defensoria Pública. Correto. Então, esses quatro compreendem o juízo da execução. Comarca, onde houver sede, estabelecimento, onde tiver estabelecimento penal, ou capital. Artigo 162. Olha aqui, agora é do juiz da execução, não é juízo. Aqui é juiz. Compete ao juiz de execução. 1. Aprovar o plano de tratamento reeducativo apresentado pela Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação elabora o programa reeducativo, elabora o tratamento, o programa de tratamento reeducativo e envia ao juiz. O juiz vai aprovar ou não. Ele aprovando, se instaura esse procedimento. 2. Presidir as reuniões da Comissão Técnica de Classificação destinadas a tratar de progressão ou regressão de regime. Isso é muito importante para a nossa prova. Por quê? Nós sabemos que, em regra, quem preside a Comissão Técnica de Classificação é o diretor do estabelecimento penal. Quem preside é o diretor, mas há essa exceção. No caso de a reunião for para tratar de progressão ou regressão de regime, quem vai presidir a reunião será o juiz da execução. 3. Conceder remissão de pena ouvida a Comissão Técnica de Classificação e autorização de saída previstas nos artigos 137 e 138 dessa lei. Ele vai conceder a remissão de pena. Então, o preso, ele estudou ou trabalhou e conseguiu a remissão. Observe que essa remissão aí é com C cedilha. É a remissão. Ele vai abater na sua pena esse período que ele estudou ou que trabalhou. Ouvido sempre a Comissão Técnica de Classificação
e ainda autorização de saída. O juiz vai conceder essa remissão e aquela autorização que nós vimos no artigo 137 e 138. Compete ao juiz também. 4. Conceder ou revogar as medidas de semi-liberdade no regime de confiança para a preparação da reintegração na sociedade. Aquele que está sobre a pena restritiva de liberdade, prisão, ele quer participar de eventos de ressocialização, de reintegração fora da unidade prisional. Então compete ao juiz conceder ou revogar, não ao diretor do estabelecimento, sempre ao juiz. 5. Conceder o livramento condicional, ouvida a comissão técnica de classificação. Esse ouvida a comissão técnica de classificação é apenas um parecer. A comissão técnica de classificação pode opinar pela não concessão do livramento condicional e o juiz, mesmo assim, conceder o livramento condicional. Então, a questão do juiz, se cair na prova, não tem como errar, porque sempre nessas decisões, quem o faz é o juiz. 6. Supervisionar o período de prova do livramento condicional e do sursis, que é a suspensão condicional, mediante orientação e assistência do agente de prova ou trabalhador social. Esses dois funcionários aí, esses dois servidores, o agente de prova ou o trabalhador social, vão ficar encarregados de supervisionar o período de prova. Então, a função precípua é o juiz. O juiz vai supervisionar, vai pegar os relatórios do agente de prova ou trabalhador social e vai ali avaliar, vai supervisionar e vai decidir a respeito da revogação do livramento condicional, da revogação do sursis ou da permanência nesses benefícios, livramento condicional ou da suspensão condicional. Esse foi o item de número 6. Nós temos ainda o 7, ainda a competência do juiz da execução. Acompanhar a elaboração das medidas restritivas de direito com a colaboração do Serviço Social Penitenciário ou de funcionário do juízo e à vista de relatório da entidade a que o sentenciado preste serviço. Nós falamos das medidas restritivas de direitos. Nós falamos sobre a restrição de exercer a profissão ou ainda a habilitação para dirigir. Então, quem vai fiscalizar isso aí? O juiz vai acompanhar a execução dessas medidas com a colaboração do Serviço Social Penitenciário ou funcionário do juízo. Pode ser alguém do Serviço Social Penitenciário ou um funcionário do próprio juízo. Como? Eles vão fazer o relatório e enviar ao juiz para que, à vista do relatório da entidade que o sentenciado preste serviços. Se ele presta serviço a uma determinada entidade, essa entidade irá enviar relatórios ao juiz para que ele possa acompanhar a execução dessas medidas restritivas de direito, em caso de, por exemplo, um serviço comunitário que esse sentenciado venha prestar. 13. Autorização de isolamento disciplinar por mais de 15 dias. O isolamento disciplinar é aquele que pode ir até, no máximo, 30 dias. Isolamento disciplinar, ele vai até 30 dias. Existe o isolamento até 15 dias, que é autorizado, ele é pelo diretor do estabelecimento e é comunicado ao juiz. No caso de isolamento disciplinar por mais de 15 dias, não basta comunicar ao juiz. É necessário que o juiz autorize. O juiz deve autorizar, portanto, o isolamento disciplinar por mais de 15 dias. 9. Decidir recurso sobre o direito do sentenciado, inclusive sobre progressão e regressão de regime. O sentenciado pediu, através do seu defensor, a progressão. Foi-lhe negado. Ele entra com recurso. O juiz que vai decidir sobre esse recurso. E o 10. Exercer a sua competência nos estabelecimentos
da região e da sua sede. Então ele tem as competências como juiz, aquelas competências de visitar mensalmente os estabelecimentos penais, aquelas funções que foram trazidas pela Lei de Execução Penal. E aqui nós terminamos, pessoal, sobre o juiz de execução. No próximo vídeo nós falaremos sobre o Ministério Público a partir do artigo 163. Muito obrigado e até o próximo vídeo.